Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver tudo sobre a derrota do Tricolor ontem para o Santos por 3-1. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A responder se Thiago Mendes pode virar reforço do São Paulo nos próximos dias. Tenho contado para vocês há bastante tempo que entre Tricolor e Thiago Mendes há um acordo fechado. Ele só depende da liberação do Al Rayyan, com quem tem contrato até o mês de maio. A especulação sobre a chegada do Thiago Mendes para agora aumentou depois de postagens da esposa dele, a Kelly Mendes. Ela usou suas redes sociais para responder a perguntas de internautas. Uma das pessoas perguntou quando é que ela vem para o Brasil. A resposta foi logo, e dessa vez para morar. Outra pessoa perguntou: o Thiago vai jogar aonde? A resposta da esposa dele: logo logo você vai saber. Na sequência, a Kelly Mendes postou uma foto no meio de um monte de malas e escreveu: estou aqui desmontando a casa e arrumando a mala. Kelly também anunciou a venda de um sofá, ao que parece está de fato desmontando a sua residência lá no Catar, onde ela e o marido vivem há algum tempo. A partir desse cenário, eu entrei em contato com uma pessoa do staff do Thiago Mendes para saber se havia existido alguma novidade, se o Al Rayyan enfim topou liberá-lo. Essa pessoa assegurou que até agora não há novidades, que São Paulo e Thiago Mendes seguem tentando convencer o Al Rayyan para a rescisão desse contrato de forma imediata. O fato de a janela no Catar ter se encerrado nessa sexta-feira sem a contratação de um outro jogador para essa posição pode dificultar as coisas, mas no pior dos cenários, Thiago Mendes viraria reforço do São Paulo para a metade do ano na reabertura da janela de inscrições. A primeira janela fecha por aqui em 28 de fevereiro. Só para completar uma curiosidade sobre o São Paulo, no jogo contra a Portuguesa na quarta-feira, um torcedor foi ao Pacaembu vestindo a nova camisa produzida pela New Balance e ele postou algumas fotos vestindo a camisa do São Paulo no Pacaembu. Isso causou enorme irritação entre membros da diretoria do São Paulo. Esse vazamento não poderia ter acontecido e o Tricolor tem cobrado da New Balance, a fornecedora de material esportivo, o motivo desse vazamento de forma precoce. A Vila Belmiro encharcada, Santos 1, 2, 3 de virada, São Paulo 1. Falar rapidamente aqui, quero saber as suas opiniões, é claro, vou começar, mas juro que eu vou ser rápido. Começo com a semana passada. Semana passada, quarteto, Morumbi, vamos com tudo, tal. Mais de 60 mil pessoas. São Paulo não perdeu uma dividida do Corinthians, amassou o Corinthians. 3-1 poderia ter sido mais. Acho que não era difícil imaginar que o clima na Vila Belmiro seria desse jeito, depois da chegada do Neymar. Mesmo que o Neymar nem tenha ido no estádio hoje, não foi. Mas mesmo assim, é claro que ia ser assim. É claro que o Santos ia chegar mordendo, fazendo tudo e tudo mais. E foi o que fez. O Santos não perdeu uma dividida, o São Paulo entrou em campo como se fosse um jogo qualquer, jogo de quarta aí com o Mirassol, jogo com não sei quem, e aí tomou uma sova, tomou uma virada. E aí acho que pouca coisa se salva de hoje, do goleiro ao ponto esquerda, com substitutos e a comissão técnica. Vocês e você, Arnaldo, gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Foi um lixo, Tirônio, achei um lixo. A partir do gol de empate, porque eu acho que você fez bem em fazer a associação com o clássico anterior, que também tinha a circunstância da torcida única do adversário, da empolgação do time mandante e da teórica vantagem do mandante por ter se preparado a semana toda para jogar, né, enquanto o visitante. Então, quando o São Paulo jogou com o Corinthians, o São Paulo tinha jogado na quinta-feira contra o Guarani. O Corinthians tinha ficado a semana inteira. No jogo, parecia que o São Paulo tinha ficado se preparando. E hoje foi igual. O Santos jogou no meio de semana, com o mesmo time, perdeu, e o São Paulo ficou se preparando. É muito isso que você fala. Tem aquela frase chavão no futebol, técnico clássico não se joga, se ganha, né? E você não pode dar mole, né? E o São Paulo deu mole o tempo todo. Chegou a fazer o mais difícil, que foi inaugurar o placar. O Santos estava numa pilha completamente exagerada, técnico tinha sido expulso, e o Caixinha falou antes do jogo: eles estão mais descansados, mas nós estamos com orgulho ferido, nós vamos jogar. Então, orgulho ferido, barra apresentação do Neymar, o Santos estava numa pilha louca. Se você vira o primeiro tempo ganhando por 1-0,
a tendência é que essa pilha acabe desmanchando o adversário, mas não, aí você toma o gol de lateral no final do primeiro tempo, e aí, meu velho, aí... E aí, cara, acho que o São Paulo foi muito mal defensivamente. Acho que a discussão do jogo ela é importante com esse aspecto do envolvimento e tal, mas a discussão do sistema para jogos fora de casa ela é muito necessária. E teria que ser testado esse sistema. E ele teve várias situações de fragilidade defensiva. O gol. E acho que o Santos armou muito bem para isso. O segundo gol, o gol do menino, que jogou muito bem, é aquele 2-1 no lateral esquerdo, que vai acontecer sempre quando o Oscar estiver em campo, porque ele não vai voltar como ponta esquerda, né? E aí, depois do segundo gol, o Zubeldia enterrou o time totalmente quando ele faz a substituição do Pablo Maia pelo Ferreirinha. Os pontas do São Paulo iniciam num péssimo momento, né? E aí, desfigurado, né? Sem ninguém no meio de campo, o São Paulo poderia ter sido goleado. Com atuações individuais muito ruins, atuação coletiva péssima, mas eu acho que serve de lição, né? Serve de lição para algumas coisas, tem de servir. Weber, não pode pôr base por medo de errar. Ferreira, Eric e companhia erram todas as jogadas. Colocar Rian aos 89 minutos é pedir para o torcida perder a paciência. Cara, sinceramente, eu acho muito difícil de entender isso, não sou treinador, mas... Cara, a entrada dos dois, cara, você desanima na hora. Você fala, eu acho que essa é uma coisa nova dessa temporada. Esses jogadores já foram muito queridos. Eu nunca gostei de ponta. E acho talvez o que esse começo de temporada mostra com esse novo time é que esses caras aí eles vão ficar para trás. Eles estão tendo as oportunidades, né? Mas, cara, olha, eu vou te contar. Dureza. Cassiano César, o Zubeldia hoje mostrou que não tem um plano B para esse time. Colocar o Oscar de segundo volante e longe do gol foi de uma burrice sem tamanho, matou o time. Eu também não entendi essa substituição, você entendeu, Arnaldo? Eu achei muito precipitada. Tava 2-1, tinha um caminhão de jogo ainda pela frente, né? Ela poderia ser uma substituição limite. O Oscar, para quem não sabe, lembra, muitas vezes jogou de segundo volante no Chelsea, né? Mas não é essa a questão. É que o jogo não estava... Faltava 10 minutos para tudo ou nada. O jogo tinha 15 minutos do segundo tempo e foi uma alteração de tudo ou nada. O Pablo estava mal? Estava. Não estava achando ninguém? Não. O Soteldo deitou nele? Sim. Mas aí, trocar o Pablo por um ponta, para mim, é quase suicídio, né? Poderia ter entrado Bobadilha, um outro jogador de meio de campo, por exemplo, né? Mas aí eu acho que ele arriscou, mas não precisava arriscar naquele momento do jogo, né? E aí eu acho que o time afundou, o time já estava mal e afundou de vez com essa troca. Depois dessa troca, o São Paulo podia ter sido até goleado se o Santos tivesse gás, perna e insistisse. Pode colocar essa derrota na conta do Zuba. Não se joga clássico com um volante. Se ele acha que com esse quarteto vai conseguir jogar todos os jogos importantes, vamos sofrer muito no ano. Espero que... Então, são duas coisas diferentes, né? É aí que tá. A galera ela não quer o quarteto fora de casa, quando é time forte, como eu, ou ela não quer o Ferreirinha no lugar do Pablo, com uma alteração, né? Porque o Ferreirinha no lugar do Pablo não é nem quarteto, é quinteto, aí acaba. Mas a questão, para mim, ela precede a alteração desastrosa. Eu achei que o time, como você falou, ou esse time com quarteto, ele se impõe literalmente também nas questões de marcação, pressão, de sufocar o adversário, tal, ou ele não vai servir. Correr atrás do adversário com esses quatro aí não adianta. Não. Leonardo Gonçalves, hoje um time entrou para jogar uma final e outro de salto alto, some isso ao gramado e Trace ficou pouco. O Eric, entrar antes do Rian, é um escárnio. Eu acho que quando tem essa substituição, você encomenda uma reclamação da torcida. É óbvio que isso vai acontecer, né? Você põe o Ferreirinha, não joga nada. Põe o Eric, não joga nada. Mas é que eu entendo, são jogadores completamente diferentes, eu sei que são funções diferentes. Eu sei que são funções diferentes. A ideia função do Ferreirinha não fazer nada, do Eric também. Bom, o Rian Francisco entrou no último jogo e fez um gol.
Aliás, o gol da vitória. Não, o que eu estou sim, dizendo, mas acho que aí é um que pouco você certo. pode ter mil questões táticas, técnicas, não, porque o Eric vai fazer não sei o que lá. Pensa na cabeça do torcedor. No meio da semana o cara tá enlouquecido com o Rian Francisco. Aí chega um jogo que tá tomando uma sova, você vai lá e põe o Eric. E vai botar o Português. Rian Francisco. O Rian Não Francisco sei. decide o jogo contra o Por Santos. exemplo, ele decidiu contra a Portuguesa, poderia decidir. Mas você acha que o torcedor não tem razão? Ele tá certo. Não, pô, tá certíssimo Não, o meu dia. acho que a questão pode ter qualquer questões táticas, não. O jogo é feito dessas situações táticas. O que ele tentou fazer como técnico do Santos no momento foi abrir o jogo pelo lado com dois caras que jogam pelo lado. O Rian não joga pelo lado, joga em outra função, né? Ok, eu entendo isso, mas você não vai querer que o torcedor acha legal entrar o Não, então, Ferreirinha e o torcedor acha que o Rafael não presta, que o outro não Não, presta, não. então isso O torcedor, ele tem direito de reclamar. Em algumas claro. circunstâncias, ele tem razão. Porque um tipo de coisa é mais ou menos como o jogo contra o Juventude no ano passado. Por que o Zubeldia pôs o time completo inteiro que não estava afim de jogar, em vez de pôr a molecada? O que aconteceu? Ele conseguiu terminar o ano mal. É isso que eu estou dizendo. Mas Eu acho que tem algumas coisas. Acho que tem alguma. Mas a responsabilidade é dele ou dos caras que foram pro campo? É impressionante como o Arnaldo defende o Zubeldia e o Luciano no time do São Paulo. É impressionante. E não lutaram. Ele poderia ser dele ver o time jogando mal e trocar, por exemplo. Isso que eu estou falando. Ou se antecipar alguma coisa que poderia acontecer e tirar o peso do jogo. E não era o caso de hoje. O caso de hoje é que eu estou falando. Tem um menino, que é o Rian Francisco, que a gente está falando todo dia, que tá batendo, que é de Cotia, está batendo na porta da Barra Funda, e aí ele faz 300 substituições e coloca o Ferreirinho e o Eric, que ninguém aguenta mais. Mas é que tá, eu acho que o Rian Francisco merece, sobretudo no início, quando ele está se firmando, entrar em situações minimamente favoráveis a ele. Também, pode entrar. Não no 1-3 contra o Zé Ivaldo. O Rian Francisco, se ele entrasse e não pegasse na bola, ninguém ia se importar. O Eric, se entrasse como entrou e pegasse na bola 100 vezes e errasse todas, tá bom, então, a torcida... Tá bom. Certo. Então, assim, eu acho que a situação agora é rifa esses caras, porque é isso, nós no quinto jogo da temporada. O elenco do São Paulo já é o que eu tô falando. O elenco do São Paulo com menos 18 são esses caras aí, minha gente. Olha o banco do São Paulo hoje, né? Sim, mas olha o banco do São Paulo hoje. Então, assim, se você não tem mais jogadores, você não tem o Rato, você não tem o Michel, tal, e você for jogar pelos lados, você vai ter que colocar Eric Ferreirinho, ou Henrique do Carmo e não sei quem lá. São os caras do lado, Henrique do Carmo e Ferreira, né? Sim, mas assim, eu acho que você vai queimar jogadores se você continuar insistindo com eles. Mas então, qual que é a sua, você não colocar mais, quando você precisar jogar pelos lados do campo, você não colocar mais pontas, colocar quem... Por isso que eu tô falando, talvez daqui a pouco o Wendel, mas hoje não tem... são funções totalmente diferentes. O Rian não vai poder ficar correndo atrás do lateral esquerdo do Santos com aquela perna. Não dá. Ele joga no centro do campo. Sim, não dá para jogar. O Eric é um pouco o Eric e o Ferreirinha, que não correm atrás de ninguém, que não fazem nada. Bom, tá bom. Então, mas é o que eu acho. Beleza. Bom, você achou que eles jogaram bem? Eu achei que eles jogaram mal, os dois. Não, Tirone, eu sou o cara que mais odeia pontas no Brasil, eu acho. Agora, uma coisa dependendo do jogo, quando o jogo está todo afunilado, você tenta abrir o jogo com pontas. Foi o caso. Deu tudo errado. Eu não colocaria mais esses caras. Esses caras, para mim, não teriam sido nem contratados. Mas aí que tá. Vende o William Gomes, vai não sei o que lá. São esses os pontas do São Paulo hoje. Valdeir Pires. Arnaldo acha que a base só pode jogar em campo tapete 25 graus, uniforme branco e contra zagueiro de 55 quilos. Pô, Arnaldo, tem que experimentar. Tem que testar, diz aqui o Valdeir. Bruno Rodrigues, hoje só escapa o Caleri, toda vez se mata e deu o primeiro gol pro Lucas. Aliás, bom ponto, né? Não, tem que sair. Por exemplo, isso eu não concordo. Não acho que tem que sair para entrar o Rian Francisco. Porque briga, porque tava batendo no Zé Ivaldo, era jogo para ele, justamente jogo para ele. E o cara fez a jogada do gol. E ontem, semana passada, não serve, não faz gol há 50 anos, não sei o que, tarará. Boa, Bruno Rodrigues. Rian vai entrar muito assim em situações furadas, faz parte da evolução, diz ele aqui.
Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor perdeu ontem, né, por 3-1 contra o Santos fora de casa. O Tricolor começou o jogo com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson, e o quarteto na frente, né, com Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. E na minha opinião, né, pessoal, um dos maiores responsáveis pela derrota de ontem é sim o treinador Luiz Ubeldia. Quase todo mundo sabia, né, pessoal? Era muito previsível que o São Paulo ia sofrer muito jogando com esse quarteto fora de casa. Até porque dá muito espaço ali no meio-campo. E ele mesmo assim foi com o quarteto, né, pessoal? O São Paulo até começou bem, fez o gol com o Lucas Moura, mas logo depois o Santos começou a pressionar, empatou, virou o jogo. E era muito plausível, né, que ele buscasse uma substituição no momento, né, o Zubeldia. E ele chamou então o Ferreirinha, né, pessoal? E tudo indicava que ia sair o Luciano, né, o Oscar ali, para o São Paulo ganhar um pouco, né, mais de força ali no ataque, mas sem perder muito na parte defensiva. E logo depois ele chamou o Pablo Maia, galera. Então simplesmente recuou o Oscar de volante e colocou o Ferreirinha. Aí o São Paulo sofreu mais no jogo, né? O Santos fez o terceiro e ele simplesmente não arrumou muito time, né, pessoal? Depois chamou o André Silva, né? Tirou o Caleri. Eu venho falando em vários vídeos que eu não gosto muito do André Silva. Alguns torcedores vêm pedindo ele de titular, né, no lugar do Caleri, mas eu acho o Caleri muito mais jogador que ele. No primeiro gol mesmo, o Caleri lutou muito, né, tirou do zagueiro e deu o primeiro gol pro Lucas. Apesar de não estar fazendo muito gol, o Caleri sempre briga ali na frente, de pessoal, com o zagueiro abrindo espaço. Acho que quando ele tirou o Caleri, ele poderia ter colocado o Rian Francisco. Mas novamente, né, pessoal, que nem eu venho falando, o Zubeldia não gosta de utilizar os garotos da base, até porque o Ferrarese entrou ali na lateral direita improvisado, vem jogando, e o jovem lateral direito Mike, que arrebentou na copinha, né, pessoal, sequer tem chance. Não dá para entender, né? O Rian Francisco poderia ter entrado mais cedo, vem sempre entrando no final, assim como foi o William Gomes. Na minha opinião, isso é queimar o garoto, né, pessoal? Você vai colocar faltando 3, 4, 5 minutos, melhor nem colocar. O São Paulo vem sofrendo muito, na minha opinião, com esse treinador. Na zaga ali também, né, pessoal? O São Paulo fez um péssimo jogo. O Sabino foi muito mal, na minha opinião. O Ferrarese, que poderia ter jogado ali de zagueiro, estava improvisado na lateral, né, galera? Incrível isso. Na minha opinião, o Zubeldia faz um péssimo trabalho, né, no comando do São Paulo. Mas vamos ver nos próximos jogos, né, se ele vai tentar corrigir. Esse quarteto jogando no Morumbi, né, pessoal, é muito forte. Mas fora de casa é muito complicado. Eu acho que esses garotos do São Paulo têm que ter mais espaço, né, no comando do Zubeldia. Então vamos ver as notas, né, pessoal, do público para os jogadores no jogo de ontem. O Rafael teve uma nota de 2,8, né? Ele que espalmou a bola no primeiro gol do Santos. Ele sofreu muito, né, pessoal, com o estádio do gramado também na grande área ali. O Igor Vinícius teve uma nota de 2,0. Muito mal o Igor Vinícius, né, pessoal? E o São Paulo tem um jovem muito promissor na copinha que sequer tem chance. O Ferrarese vem sendo improvisado ali, ele que é zagueiro na lateral direita, né, galera? Então o Ferrarese teve uma nota de 5, né? Ele entrou ali no fim. É um jogador que poderia ter jogado ali na zaga do São Paulo no lugar do Sabino, que foi improvisado, né, pessoal, na lateral. Então não dá para entender muito o Zubeldia. E os dois zagueiros do São Paulo, né, o Arboleda teve uma nota de 3,2 e o Sabino de 2,8. Os dois muito mal, né, no jogo de ontem, principalmente o Sabino, né, galera? O Enzo Dias teve uma nota de 4,5, sofreu um pouco ali com o Guilherme, né? Principalmente no final, o gol do Guilherme ali, o Enzo Dias deu um pouco de espaço. O Pablo Maia teve uma nota de 4,8, o Ferreira teve uma nota de 3,1, entrou no jogo, mas entrou muito mal também, né, pessoal? Errando muito lance ali na lateral do campo. O Alisson, né, pessoal, teve uma nota de 5,2. Ele fez um bom primeiro tempo, na minha opinião, né? Fez bons lançamentos ali, várias viradas de jogo, mas no segundo tempo caiu um pouco, né? O Lucas Moura, o melhor jogador de São Paulo há vários jogos, né, galera? Teve uma nota de 6,3. Ele que fez o primeiro gol, né, ali do Tricolor. Então fez um bom jogo, o Lucas novamente. O Oscar, né, pessoal, teve uma nota de 3,8. Muito abaixo o Oscar, né, no jogo de ontem. Mas um gramado também muito ruim, né, galera? Para um meio-campista com muita técnica, né, como o Oscar. O Luciano também teve uma nota de 3,8, né, pessoal? Mas é incrível, né? Novamente muito mal o Luciano. Mas ele pode jogar mal ou jogar bem, sempre é escalado, né, pelo treinador Luiz Ubeldia. E o que não dá para entender. E o Caleri, né, pessoal, teve uma nota de 3,4.
Ele que deu assistência para o Lucas, né, no primeiro gol, mas ele vive uma seca de gols, né, galera? Então por isso mesmo essa nota do público de 3.4. Mas eu acho ele um jogador muito importante, ele abre espaço ali para os atacantes, ele faz o pivô muito bem. Eu não acho que ele tem que ser reserva para o lugar do André Silva. Eu acho que o André Silva é muito abaixo do que o Caleri, a não ser que se o Rian Francisco, né, pessoal, começar a se destacar para tomar esse lugar. O André Silva teve uma nota de 2.8, né? Ele entrou mais para o final do jogo também, não fez uma boa partida. E o Zubeldia, né, pessoal, teve uma nota de 1.7, que nem eu venho falando, ele mexeu muito mal, tirou o Pablo Maia para recuar o Oscar. Não deu para entender muito, o São Paulo ficou muito exposto, né, galera, ali no meio-campo. Então, muito mal novamente o Zubeldia. E após perder para o Santos, né, por 3-1, o São Paulo volta a campo agora na quarta-feira contra o Mirassol jogando em casa. Depois joga fora de casa contra o Bragantino. Depois tem 2 jogos em casa contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube. Depois enfrenta o Palmeiras, né, fora de casa. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E mesmo após a derrota de ontem, né, no Clássico, o São Paulo se mantém na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista com 10 pontos. E ainda tem um jogo a menos. O Novo Horizontino aparece em segundo, né, com 9 pontos. O Noroeste em terceiro com 6 pontos. E o Água Santa em último, né, com 4 pontos. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.